Olha aí, meu amigo, cada vez mais, conforme se aprofundam as informações a respeito da pesquisa Datafolha, mais se percebe o quanto que a batata do Lula está assando. Ah, mas não foi essa pesquisa que mostrou que ele está com tudo, ganha de todo mundo no segundo turno? Pois é, a gente tem que considerar o padrão Datafolha, que é um padrão bastante questionável, aquele desvio padrão à esquerda que o Instituto Datafolha sempre apresenta, mas quando a gente olha os detalhes, as nuances dessa pesquisa realizada, a coisa fica bastante evidente. O Lula está em péssimas condições de popularidade, de aprovação, de imagem pública. Olha só, pela primeira vez nesse seu governo 3, governo Lula 3.0, de acordo com o Datafolha, pela primeira vez, mais da metade dos brasileiros acredita que a economia piorou neste governo. Como que isso garante eleição de alguém? Como garante reeleição de um presidente? Esses dados, esses números. Para você ter uma ideia do problema que isso aqui representa para o Lula, pela primeira vez também a economia se tornou a maior preocupação do brasileiro, superando a segurança inclusive. Pois é, meu amigo, segurança pública hoje já não é o maior problema, o que mais preocupa o brasileiro neste desgoverno Lula, porque a economia vai de mal a pior. Vamos conversar então sobre esse tema, falar desse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho e me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos, pois estamos bastante perto dessa marca, conto com o seu apoio, com a sua ajuda e você pode me ajudar ainda mais, se você quiser naturalmente, se tornando membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, dados, Datafolha, aquela coisa que a gente conhece muito bem, mas veja, quem está repercutindo isso aqui é o G1 e o próprio site da Folha de São Paulo. Então, mídia esquerdista pegando uma pesquisa esquerdista e chegando à seguinte conclusão: o Lula está com um problema sério. Pois é, olha a situação. É aquela mesma pesquisa, aconteceu entre os dias 1 e 3 de abril, um negócio bem recente, portanto, né? Tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, que é importante para essa nossa análise aqui. Mas veja os números a respeito da percepção da economia, sendo que a avaliação que serve de referência aqui, anterior, aconteceu em dezembro do ano passado, no momento em que as coisas já não estavam muito boas. Você lembra, foi quando o dólar atingiu a sua máxima, o preço da carne já estava lá em cima, o preço também de outros itens, vários itens estavam muito elevados, o azeite, enfim, né? Várias coisas da cesta básica estavam com preço muito elevado. Então, os dados de dezembro de 2024 já não eram favoráveis para o Lula. Mas caramba, piorou absurdamente de lá para cá. Olha só, de acordo com os dados da pesquisa Datafolha, 55% dos brasileiros acreditam que a economia piorou sob este governo Lula, sendo que lá em dezembro eram 45%. Então é um aumento de 10 pontos percentuais, uma situação bastante calamitosa. A opinião de que a economia melhorou oscilou para cima, mas isso aqui é dentro da margem de erro. Então, aquele mesmo percentual de 1/5 da população que tem um cérebro tão derretido, que são tão fanáticos pelo Lula, que ainda que o dólar bata R$ 10, a taxa Selic bata 30% e a inflação chegue a 50% ao ano, eles vão falar que a economia melhorou, porque é um pessoal debilóide de fato. Não é nem a totalidade do eleitor convicto do Lula, que é mais ou menos 25 a 30%. Né? Tem gente que vota no Lula, votaria no Lula de novo, sem dúvida alguma, no primeiro turno, seria a primeira opção, e que sabe que a economia piorou, mas é porque o povo é baba-ovo do Lula mesmo. Agora, o que realmente mudou, né, nesse sentido aqui, em favor da opinião mais pessimista, a opinião que considera a economia mais depauperada no governo Lula, foi o pessoal da estabilidade, que lá em dezembro acreditava que a economia estava nos mesmos patamares, né? A economia ficou como estava, ou seja, não fede nem cheira o governo Lula. Eram 31% lá atrás, caiu para 23%, ou seja,
o pessoal que estava em cima do muro em relação à questão econômica já se decidiram em favor de reconhecer a piora de fato da economia, que é gritante para todo mundo. Essa é a verdade. Mas o problema do Lula não para por aí. Olha a perspectiva, a expectativa do povo em relação à economia. Lembrando, eu sempre falo aqui no canal disso. O povo brasileiro é naturalmente otimista. Sempre acha que o amanhã vai ser melhor. Ah, hoje não tá tão bom assim, mas amanhã a coisa vai ser melhor. A gente vai dar a volta por cima. O futuro, né? No Brasil é o país do futuro e etc. Então, tipicamente, o brasileiro é otimista. Ainda assim, 36% dos brasileiros acreditam que a economia vai piorar. É mais de um terço da população e é também a opinião majoritária. Porque antes, né, o pessoal acreditava que a economia ia melhorar num percentual mais alto do que a opinião mais pessimista. Veja que os que acreditavam que a economia iria piorar eram 28%, agora são 36%, sendo que os que acreditavam que a economia ia melhorar eram 33%, agora são 29%. Né? O pessoal já está ficando mais decidido nesse sentido, porque os que acreditavam em uma estabilidade econômica eram 37%, agora são 23%. Então veja que o brasileiro está cada vez mais convicto de que a economia vai piorar. Lembrando, né, que a opinião aqui de que a economia piorou é a maioria absoluta. Mais da metade da população. Não é só a opinião majoritária, como é aqui a respeito do futuro econômico. É a maioria, o maior percentual, mas não chega a ser a maioria absoluta, acima de 50%. Não, a avaliação a respeito da economia hoje, dizendo que a economia piorou, já é amplamente majoritária, né? Uma maioria de fato absoluta. E aqui da mesma forma, né, você pode ver que a respeito da percepção pessoal, a economia da sua vida pessoal, a maior parte das pessoas acreditam que ou a economia, a condição econômica própria pessoal ficou como estava, 39%, o que é uma queda em relação à análise anterior, ou então, né, as pessoas acreditam que a situação pessoal piorou. E esse número aumentou muito, aumentou 7%, sendo que aqueles que acreditavam que a situação melhorou eram 29% lá em dezembro, agora são 27%. Tudo bem que está na margem de erro, mas é uma tendência de piora. E é claro, né, aqui o otimismo do brasileiro impera, o pessoal acredita que a situação pessoal vai melhorar, só que realmente, de fato, né, isso aqui é um otimismo no fim das contas. E está caindo também de maneira geral. Mas veja aqui que a economia se tornou o grande ponto de atenção, de temor para a população brasileira, né? Numa lista aqui de itens que são tidos como mais importantes, né, os maiores problemas do Brasil ou o maior problema do Brasil, é uma lista, é uma resposta espontânea, então não tem uma lista pré-definida e é uma resposta única, só pode falar um fator, só pode falar um item. Então, coisas relacionadas com a economia ocupam o primeiro lugar. Foram todas agrupadas naturalmente em um único tópico, mas estamos falando coisas como inflação, preço elevado, né? Aumento do custo da cesta básica e etc. Esses itens aqui foram apontados por 22% da população como o principal problema do Brasil hoje, né? E no primeiro lugar aparece também a saúde. Quando você tem uma lista única assim, a saúde tende a aparecer muito também. Acredito que se fosse apresentado uma lista de mais opções ou a pessoa pudesse falar mais opções, certamente a economia apareceria com mais frequência ainda do que a saúde, né? A questão da segurança pública, por sua vez, não é mais vista com tanta relevância assim quanto a economia. Por quê? Por mais que a segurança pública esteja bastante ruim no governo Lula, é claro, como era de se esperar, não é à toa que os presídios comemoraram a vitória do Lula, a verdade é que os problemas econômicos saltam aos olhos e estão se agravando muito mais rapidamente. A violência está aumentando no Brasil, fato. Mas a economia está depauperando assim no intervalo de um mês. A gente vê
semanas em alguns casos. Então, realmente, a percepção de que a economia está indo para o buraco é muito forte para o brasileiro e os dados demonstram isso. Agora, para pensar. Informações Datafolha, repercutidas por veículos de mídia esquerdista. O pessoal torceu, espremeu daqui e ali para tentar achar algo positivo para o Lula, mas não encontram. O Lula realmente é um grande fracasso. Mas me diga aí o que você achou da minha análise. Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.